Olá, alunos do oitavo ano. Aqui quem fala é o professor Regis. Na aula de hoje, nós iremos estudar um pouco sobre ângulos, tá? Então, é um assunto muito interessante, tá? Que vocês vão estar estudando a partir de agora, tá? Então, vamos lá. Nós vamos iniciar definindo o que são ângulos, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui um ponto, tá? E vou dizer que esse ponto é a minha origem e vou chamar de ponto O, tá? Vou fazer outros dois pontos. Eu vou fazer um ponto bem aqui, ó. Vou chamar ele de ponto A. Vou fazer um segundo ponto aqui e vou chamar ele de ponto B. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou traçar uma reta saindo do ponto O e passando pelo ponto A. Então, vou usar uma régua para estar fazendo essa reta. Então, vou fazer aqui, ó. Pronto. Fiz essa reta que está saindo do ponto O, passando pelo ponto A. Agora eu vou fazer uma reta que vai sair do ponto O e vai passar pelo ponto B. Então, vou fazer aqui essa reta. Pronto, fiz essa reta. Essa reta que sai do ponto O e passa pelo ponto A, eu vou dizer que ela é a reta OA. Tá? Essa reta que sai do ponto O e passa pelo ponto B, eu vou dizer que é a reta OB. Ok. Então vamos lá. O que é que nós temos aqui? Nós temos o ponto O e duas retas que saem do ponto O, e uma vai para o ponto B, outra vai para o ponto A. Uma para o ponto A, uma para o ponto B. Esse espaço que fica entre as duas retas, esse espaçozinho aqui, ó, é o que a gente vai chamar de ângulo, tá? Então, o que é um ângulo? Um ângulo é o espaço formado por duas semi-retas que partem da mesma origem. Então, se você tem duas semi-retas partindo da mesma origem, essas duas semi-retas sempre vão formar o quê? Vão formar um ângulo, tá? Esse ângulo é o espaço entre essas duas retas. Tudo bem? Então, definimos ângulo. Vou falar mais uma vez. O que é um ângulo? É o espaço formado por duas semi-retas que partem da mesma origem, tá? Então, essa é a definição de ângulo, tá? Então, o que a gente vai falar um pouco mais sobre o ângulo, tá? A gente precisa entender uma coisa. Aqui no ângulo, eu parti desse ponto O, tá? Então, esse ponto O é como se fosse o canto, tá? O canto do ângulo, a origem do ângulo. A origem de todo e qualquer ângulo, a gente vai chamar de vértice, tá? Então, no ângulo, a origem do ângulo, nós vamos chamar de vértice, tá? Esse aqui, ó, a gente vai chamar essa reta que sai de O e vai para A, nós vamos dizer que ela é um lado. E essa outra reta, que sai de O e vai para B, nós vamos dizer que é o outro lado. Então, todo ângulo ele vai ter dois lados e um vértice. Não esqueça isso. Todo ângulo vai ter dois lados e um vértice. Ok? Como que nós podemos chamar esse ângulo? Você vai olhar para o seu vértice. O seu vértice é o quê? É O. Você pode representar esse seu ângulo como O e um chapeuzinho. Pronto. Se o seu vértice for A, o seu ângulo vai ser A, maiúsculo, desculpa, com um chapeuzinho. Se for B, vai ser B com um chapeuzinho. Entendido? Então, o ângulo vai ser representado de acordo com a letra que está no vértice. Qual é a outra maneira de nós representarmos?
A outra maneira é o ângulo, para me formar o ângulo, eu saio do ponto A, vou para o ponto O, depois para o ponto B. Então, isso aqui é para me formar o ângulo, ó, com a origem no ponto O. Então, eu posso dizer que esse ângulo ele é o ângulo A, que vai para O, formando o ângulo, e depois vem para B. Então, eu também posso representar, tá, esse ângulo dessa forma, ó, A, O, B. Tá? São os 3 pontos que estão formando o ângulo O. Tá bom? Beleza. O que é que tem para mim mostrar para vocês nessa figura ainda? Uma coisa. Quando você traça duas retas partindo de uma origem, que no caso é o ponto O, você não forma só um ângulo, você forma 2 ângulos, tá? Então, você tem um segundo ângulo que vai ser esse aqui, ó. Então, esse aqui, grandão, ó, vai ser o meu segundo ângulo. Então, esse ângulo aqui, ó, tá? Também vai ser um ângulo. Qual vai ser o lado dele? O mesmo lado desse ângulo, o mesmo lado desse outro ângulo e o mesmo vértice. Porém, ó, eu tenho aqui um ângulo, que nós vimos que é o ângulo menor, mas ao mesmo tempo eu tenho um ângulo que nós chamamos de ângulo maior. Tá ok? Então, todo ângulo, ele nunca tá só. Ele sempre vai ter um ângulo. Se ele for um ângulo pequeno, como esse, ele vai ter um ângulo maior por fora dele, tá bom? Referente à medida, tá, dos ângulos, nós vamos utilizar as medidas em graus, tá? Por exemplo, eu posso dizer que esse ângulo mede 25 graus. Eu não estou medindo, tá? Para me medir o ângulo, eu preciso usar um transferidor, tá? Vocês vão estar precisando na próxima aula de um transferidor, de um compasso e de uma régua. Mas por enquanto a gente vai colocar aqui que ele mede 25 graus. Como é que eu tenho certeza que ele mede 25 graus? Eu não tenho, eu estou só chutando, tá? Mas como que funciona a medida de um ângulo? Um giro, uma volta completa, nós dizemos que mede 360 graus, entendido? Então, é como se um círculo medisse 360 graus. Se você parte ele no meio, cada um mede o quê? 180. Se você parte ele em 4 partes, cada parte vai medir o quê? 90. Então, é partindo disso que nós vamos medir os ângulos, dar um valor para a medida dos ângulos, tá bom? Então, até aqui, tudo bem. Então, tá aqui o nosso desenhozinho do ângulo, tá? Lembre-se, o que é um ângulo? Um ângulo é o espaço entre duas semirretas de mesma origem, tá? Não esqueça disso. Então, vamos lá. Vamos para o que interessa. Classificação dos ângulos, tá? Nós vamos classificar os ângulos. Nós vamos ver os tipos de ângulos, tá? Beleza. Classificação dos ângulos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Suponha que eu tenho aqui mais uma vez meu ponto O, beleza? Aí eu tenho aqui um ponto A e bem aqui na frente eu tenho um ponto B. Aí eu vou traçar a reta, beleza? Vou traçar a reta saindo do ponto O e indo para o ponto A. Pronto. Tracei a reta. O que é que eu quero que você olhe? Essa reta, ela tanto está passando pelo ponto A, como ela está passando pelo ponto B. Então aqui eu já tenho duas retas. Essa reta eu posso dizer que ela é a reta OA, mas também posso dizer que ela é a reta OB. Eu posso dizer que ela é essas duas retas. Ou seja, essas duas retas, elas são coincidentes, tá? Essas duas semirretas, elas são coincidentes. Significa que uma está em cima da outra. Se uma está em cima da outra, esse ângulo vai existir? Vai. Nós podemos dizer que o ângulo existe. Porém, nós vamos dizer que esse ângulo é nulo. Beleza? Então, esse é o primeiro tipo de ângulo. Se você tem duas retas, tá?
que são coincidentes, então o ângulo formado por essas duas retas é o quê? É um ângulo nulo, tá? É o primeiro tipo de ângulo. Beleza. Vamos aqui pro próximo. Vou colocar de novo aqui o ponto O, tá? Meu ponto O. Vou colocar novamente aqui um ponto A e um ponto B. Aí você fala, professor, você está desenhando a mesma coisa? É a mesma coisa, tá? Para vocês entenderem direitinho. Vou traçar a reta, tracei a reta, beleza? Ok. O que está acontecendo aqui agora? Mesma coisa que aconteceu lá em cima. Porém, lá em cima, nós dizemos que entre essas retas coincidentes, o ângulo não se forma. Se não se forma, eu digo que é um ângulo nulo. Porém, que quando você tem duas retas, como eu falei anteriormente para vocês, você não tem só um ângulo, você tem dois ângulos. Então, você tem o ângulo entre as retas, que é um ângulo nulo, e você tem esse ângulo aqui, ó, maior, que é um ângulo completo. Percebe? Esse ângulo aqui, ele dá uma volta completa. Anteriormente eu falei para vocês que um ângulo que dá uma volta completa é um ângulo que mede 360 graus. Então esse ângulo, tá? É um ângulo que mede 360 graus. Esse ângulo nulo mede o quê? O ângulo nulo mede 0 graus, ou seja, ele não tem medida, é zero. Já esse é um ângulo completo, ele mede 360 graus. Esse ângulo, nós vamos chamar ele de ângulo de uma volta. Ângulo de uma volta, beleza? Então esse vai ser o que a gente vai chamar de ângulo de uma volta. Que ângulo é esse aqui? Esse aqui é o ângulo AOB. Então só para deixar registrado, é o ângulo AOB que mede 0 graus. Aqui é o ângulo AOB novamente, que mede quanto? Nesse caso aqui, ó, esse ângulo está medindo 360 graus. Então vamos lá. Um ângulo que mede 0 graus é um ângulo nulo. Um ângulo que mede 360 graus, nós vamos chamá-lo de ângulo de uma volta. Entendido? Então, sempre que você vê em algum lugar ângulo de uma volta, você vai lembrar que ele mede 360 graus. Quando você vê por aí ângulo nulo, você vai lembrar que ele mede 0 graus, tá bom? Vamos para os próximos. Esse aqui vai começar a melhorar. Eu vou fazer aqui, ó, meu ponto O, tá aí a minha origem. Vou fazer bem aqui um ponto B. E vou fazer aqui do outro lado o meu ponto A, tá ok? O que eu vou fazer, ó? Repara que vai dar certinho para me traçar uma reta passando pelos 3 pontos, ó. Então, tracei uma reta passando pelos 3 pontos. Beleza. Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Tá? O ângulo que eu vou formar aqui vai ser tudo isso aqui, ó. Então, esse daqui vai ser o meu ângulo, tá? Esse vai ser o meu ângulo. Que ângulo é esse? Mesma coisa, é o ângulo AOB. Então, esse aqui é o meu ângulo AOB. Quanto que mede esse ângulo? Ora, se esse ângulo aqui é uma volta completa, esse ângulo aqui é o quê? É um ângulo de meia volta. Então, aqui é um ângulo de meia volta, tá? Como que eu vou chamar carinhosamente esse ângulo de meia volta, tá? Nós não vamos chamar ângulo de meia volta, é muito grande, então a gente vai chamar ele de ângulo raso, tá ok? Então sempre que você vê em qualquer lugar ângulo de meia volta, é a mesma coisa que ângulo raso, tá bom? Continuando. O
que é que eu quero que você perceba agora? Se esse ângulo completo é 360 graus, você há de concordar comigo que esse aqui é metade dele. E a metade de 360 é quanto? 180. Então, esse ângulo vai medir 180 graus. Então, em todo lugar que você vê ângulo raso mede o quê? 180 graus. Tanto o ângulo raso como o ângulo de meia volta, que é a mesma coisa, mede 180 graus. Então, esse aqui é o nosso terceiro tipo de ângulo. Vamos para o próximo. O próximo, tá? Ele é bem interessante. Vou desenhar aqui o meu ponto O. Beleza? Aqui em cima eu vou desenhar um ponto A. E aqui do lado eu vou desenhar um ponto B. Ok? Então vou traçar uma reta agora, ó, do ponto O passando pelo ponto A. E vou fazer uma outra reta saindo do ponto O e passando pelo ponto B. Vamos ver cadê meu ângulo. Tá aqui meu ângulo, ó. Então esse vai ser o meu ângulozinho que eu formei. Esse ângulo aqui, tá? Agora o que é que eu quero que tu verifique para mim? Esse ângulo, ele também é o que? AOB. Então, ele é AOB. Belezinha. Agora eu quero que vocês prestem atenção que esse ângulo é metade desse ângulo, tá? Então, esse ângulo é metade desse ângulo, tá? Se esse aqui é 180, então esse aqui vai ser 90 graus. Beleza. Ele aqui vai medir 90 graus. O interessante, tá? O ângulo de 90 graus, nós vamos chamar ele de ângulo reto, tá? Ou ângulo de 1/4 de volta, tá? Você pode chamar ele de ângulo reto ou ângulo de 1/4 de volta. Por quê? Porque 4 dele vai dar um ângulo de uma volta. Então, ele é um ângulo de 1/4 de volta, mas nós só vamos chamá-lo de ângulo reto, tá? Esse ângulo reto, ele vai nos proporcionar o estudo de diversos assuntos futuramente, tá? Então, nós vamos ter que prestar muita atenção nesse ângulo reto. Qual é a diferença do ângulo reto para os demais ângulos? Eu não vou representar o ângulo reto dessa forma, ó. Tá vendo aqui? Eu fiz esse desenho, não fiz? Só que o ângulo reto eu não represento dessa maneira, tá? Eu vou fazer o desenho novamente aqui embaixo, tá? Vou colocar o ponto o ponto A e o ponto B. Ok. Vou traçar as retas. Beleza. Olhando para a figura, eu sei que ele é um ângulo reto. Eu não posso representar ele com esse desenho. O ângulo reto vai ser representado por um quadradinho com um ponto no meio. Olha que interessante. Então, o ângulo reto nós vamos representar dessa maneira, tá bom? Um quadradinho com um pontinho no meio. Então, em toda e qualquer figura que vocês virem que for um quadrado com um pontinho no meio, você vai saber que esse ângulo é o quê? É um ângulo reto, tá bom? Então, esse é o nosso ângulo reto. Vamos para os próximos. Temos mais aí alguns tipos de ângulos ainda. Continuando. Eu vou fazer aqui, ó, um ponto O, beleza? Vou fazer aqui o meu ponto A e vou fazer aqui um ponto B. Vou traçar as retas novamente. Então, vou traçar essa reta aqui, ó. Beleza? E vou traçar uma segunda reta aqui. Ok. Então, cadê meu ângulo? Tá aqui o meu ângulo. Perceba
uma coisa nesse ângulo. Ele é menor que um ângulo reto. Esse ângulo aqui, ó, ele é menor que um ângulo reto. Ele é menor que um ângulo reto. Ou seja, ele não mede 90 graus, ele mede menos que 90 graus. Então, todo ângulo que for menor que um ângulo reto, nós vamos chamar ele de ângulo agudo, tá? Então, todo ângulo que for menor que um ângulo reto, nós vamos chamar de ângulo agudo, tá ok? Então, todo ângulo menor do que 90 graus, ele vai ser um ângulo agudo. Então, esse ângulo, se ele medir 89 graus, ele é um ângulo agudo. Por que ele é agudo? Porque ele é menor que um ângulo reto, e um ângulo reto mede 90, tá? Então, se ele mede 89, ele é agudo. Se ele mede 50, ele é agudo. Se ele mede 30, ele é agudo. Se ele mede 1 grau, ele é agudo, tá? Então, se ele for menor que 90, ele vai ser um ângulo agudo. Por outro lado, eu vou desenhar aqui outro ângulo agora. Ponto O. Ponto A. Ponto B. Vou traçar minhas retas, ó. Tá aqui uma reta. Tá aqui outra reta. Ok. Tá aqui minha reta. Tá aqui o ângulo que eu estou formando. Agora o que eu quero que você observe? Esse aqui ele é menor do que um ângulo reto. Já esse aqui, esse que eu desenhei agora, ele é maior do que um ângulo reto. Repara, tá aqui meu ângulo reto. Tá aqui o que eu desenhei agora. Então ele é maior do que um ângulo reto. Todo ângulo maior que um ângulo reto, nós vamos dizer que é um ângulo obtuso, tá? Então, todo ângulo maior do que um ângulo reto é um ângulo obtuso. Então, se o ângulo medir 91 graus, ele é o quê? Ele é obtuso. Por que ele é obtuso? Porque ele é maior que um ângulo reto. Tá entendido? Então, vamos lá. Tipos de ângulos. Classificação dos ângulos. Nós temos o ângulo nulo. O ângulo nulo mede 0 graus. Nós temos o ângulo de uma volta, que mede 360 graus. Nós temos o ângulo raso, que mede exatamente 180 graus. E nós temos o ângulo reto, que mede 90 graus. Fora esses com medidas exatas, nós temos o ângulo agudo, que é menor do que 90 graus. Qualquer ângulo menor que 90 graus é um ângulo agudo. E nós temos o ângulo obtuso, que é qualquer ângulo maior do que 90 graus. Então, se ele tiver mais que 90 graus, ele é um ângulo obtuso. Entendido? Então, esses aqui foram os nossos tipos de ângulos. São as classificações dos ângulos, tá? Para encerrar, nós vamos ver aqui rapidinho o que são ângulos congruentes, tá? O que são ângulos congruentes? São ângulos de mesma medida. Por exemplo, se eu faço aqui um ângulo, ó, tá aqui esse ângulozinho aqui, que sai do ponto O e vai uma reta para o ponto A, outra reta para o ponto B. Se eu disser que esse ângulo mede 30 graus, aí eu vou desenhar aqui outro ângulo. Esse ângulo aqui, que é meu ponto O. Ele vai passar aqui, ó, por essa reta A, mas vai passar aqui também por B. Beleza. Se eu disser que esse outro ângulo também mede 30 graus, eu vou dizer o quê? Que esses ângulos são congruentes. Então, o que são ângulos congruentes? São quaisquer dois ou mais ângulos que têm a mesma medida. Então, como esse ângulo mede 30 graus e esse outro ângulo também mede 30 graus, eu vou dizer que eles são o quê? Congruentes. Então, vamos trocar a letra para ficar melhor. Eu vou dizer que aqui é C e vou dizer que aqui é D, tá? Então, que ângulo é esse aqui? Esse aqui é o ângulo AOB.
AOB. Então, esse é o meu ângulo. Esse aqui vai ser o quê? COD. Então, ele vai ser COD. Como que eu vou dizer que esses dois ângulos são congruentes? Ah, professor, se eles têm a mesma medida, eles são iguais. Então, é só colocar igual. Não. Para mim dizer que eles são congruentes, eu vou colocar o igual e vou colocar aqui como se fosse um acento circunflexo. Não, como se fosse uma ondinha, tá? Em cima do igual. Então, você vê esse sinal aqui, significa o quê? Que eles são congruentes, tá? Então, se dois ângulos possuem a mesma medida, eles são ângulos congruentes e você vai representá-los por esse sinal aqui, tá bom? Ok, então, gente, ó, essa foi a nossa aula sobre ângulos, tá? Eu espero que vocês tenham entendido tudo, tá? E até a próxima.